Então, bom dia a todos. É com um grande prazer e uma grande alegria e também uma enorme honra de poder coordenar, poder moderar nosso diálogo hoje com a professora Célia Ferraz de Souza, no início das comemorações de modo virtual dos 50 anos do Propur. Bom dia, professora Lívia. Bom dia, Lívia. Então, quase todos que estão presentes me conhecem, meu nome é Inês Martina Ler, sou professora do Propur e tenho a missão hoje, então, de conduzir essa aula com a professora Célia. No primeiro momento, eu vou passar a palavra para a professora Helenisa Ávila Campos, coordenadora do Propur. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a Célia pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, agradecê-la enormemente por permitir que esse momento aconteça, né, e aconteça com tanto vigor num momento de dificuldades de encontros como esse que a gente está vivendo, né? Quero cumprimentar também a Martina, que está mediando essa mesa, e nada mais adequado, uma vez que a Martina foi orientanda da Célia e do doutorado, e dessa orientação houve uma premiação de tese, né? Enfim, então parabéns, Martina, por estar aqui e compartilhando, né, com a Célia esse momento. E quero cumprimentar também a Luciana e a Daniela Fialho por organizarem esse conjunto de atividades que estavam previstos para a comemoração dos 50 anos, na forma de tópicos especiais, e conseguir viabilizar dois processos. O primeiro deles é permitir que a gente comemore esses 50 anos, assim como havia sido previsto originalmente, não na sua forma presencial, né, que havia sido projetada, né, no final do ano passado, mas viabilizar esses encontros e esses debates, essas discussões que se iniciam hoje com a fala da professora Célia, né. E, em segundo lugar, por agregar, né, dentro de uma atividade como um tópico especial que para os alunos é algo importante, né. Cumprimentar também a professora Lívia, que está aqui, em nome dela eu cumprimento todos os professores presentes, os alunos também, sejam bem-vindos. E, de imediato, eu passo a palavra para a Martina, para ela dar continuidade à atividade. Então, tá bem. Muito obrigada, professora Helenisa. Obrigada, Lívia. Então, paulistana, graduada pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie, em 1966, aluna da primeira turma de mestrado do Propur, em 1970, com defesa realizada em 1977, professora do Departamento de Urbanismo desde 1972, completando em 2022 50 anos de dedicação à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atuou como professora do Propur, não atua, né, como professora do Propur desde 1983, quando, na ocasião, em virtude da aposentadoria da professora Doris Maria Miller. Ainda nos anos 80, como chefe de departamento do Departamento de Urbanismo, criou o GEDURB, Gabinete de Estudos e Documentação em Urbanismo, referência de lugar de convivência de alunos e professores da Faculdade de Arquitetura. Entre 2000 e 2005, se dedicou ao doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo. Atua em pesquisa, com ênfase na área de História da Cidade e do Urbanismo, trabalhando principalmente nos temas de urbanização, urbanismo, saneamento, imaginário urbano e espaço urbano. Na graduação, ministrando a disciplina de Evolução Urbana, oportunizou a formação de estudantes por meio de inúmeras bolsas de monitoria, iniciação científica e extensão universitária. E tem seus alunos hoje como professores em várias universidades e também espalhados pelo mundo como arquitetos urbanistas.
Tem envolvimento histórico com o Propur, com profunda e duradoura relação com seus alunos de mestrado e doutorado. É autora de trabalhos fundamentais no campo da história da cidade, como Porto Alegre e sua evolução urbana. Tem também um capítulo no Atlas Ambiental de Porto Alegre, tratando sobre o tema da história de Porto Alegre. Livros também titulados Imagens Urbanas, Rio Grande do Sul, Diferenças Regionais e Plano Geral de Melhoramentos, este resultado da sua tese de doutorado. Além daqueles livros publicados em conjunto com a Rede Nacional Urbanismo.br, né, rede a qual a professora Célia pertence também desde os anos 90, e atualmente está aposentada do Departamento de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da URGS, mas continua contribuindo como professora permanente do programa Orientando Doutorado. Professora Célia, seja bem-vinda, um grande prazer poder conduzir esta conversa contigo. A nossa aula pretende passar por 3 grandes temas, né? Então eu vou citá-los e à medida que a conversa for fluindo, a gente vai permear esses grandes temas. O primeiro tema é a construção do campo da história da cidade e do urbanismo no Brasil, né? Esse campo importante de pesquisa, para o qual a professora Célia tem se dedicado, né, durante esse tempo de trabalho. Um segundo ponto, o papel da história da cidade e do urbanismo na pesquisa do pós-graduação, né, e a presença desse campo no Propur, dentro da linha de cidade, cultura e política. E, por fim, as perspectivas da pesquisa neste campo. Então, professora Célia, fique à vontade para nossa conversa. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer este convite. Me sinto muito honrada, não é nenhum sacrifício, nem eu que devo agradecer muito estar aí com vocês. É um prazer enorme. Não sei se vou conseguir chegar a um bom complemento, porque é a primeira vez que eu estou entrando em contato com câmeras e ação. Então vai ser uma experiência nova para mim também isso aqui. Mas o prazer é tão grande, principalmente que eu quero falar um pouquinho assim dessa oportunidade, inclusive, que a Martina hoje está me apresentando aqui, e a Martina foi exatamente como ela colocou, foi minha bolsista de iniciação científica, ganhou prêmio na ocasião também, diga-se de passagem, depois foi orientanda, e agora, depois que me aposentei, ela assumiu a evolução urbana no meu lugar, a disciplina, que me deixou muito satisfeita, muito feliz, porque é um trabalho de uma vida que eu sei que está sendo continuada e sendo levada adiante, assim como o GEDURB, que ela e a Daniela Fialho estão tocando com muito amor também. Então, sinto assim felicíssima de ter garantido um trabalho que tinha sido começado inicialmente. Agradeço muito a vocês, Martina e Daniela, também. Bom, falando agora do nosso assunto, do nosso campo, o nosso campo, o campo da história da cidade e do urbanismo, evidentemente está ligado primeiramente à história da cidade. A cidade, quando a gente fala em cidade, a gente tem uma série de problemas, uma série de imagens que vêm junto, e a gente lembra que, se eu vou falar da cidade moderna, da cidade atual, o início recai sempre a partir da Revolução Industrial, onde a gente vai verificar uma série de problemas. E um dos problemas sérios que vão ser decorrentes daquela Revolução Industrial, que atraiu muita população para as cidades, que trouxe muitas modificações, novos equipamentos, as fábricas, os operários, a burguesia que se instalava, a modificação dos espaços, tudo isso que estava acontecendo, que eu não vou entrar agora em detalhes aqui, a gente vai ter associado a um problema
que parece incrível, que há mais de 100 anos e isso se repete. Uma grande epidemia que acontecia no início do século XX, a gripe espanhola. E hoje, cento e tantos anos depois, cento e poucos anos, nós vivemos novamente essa epidemia, em fase de reclusão, em fase de isolamento, e pensando como a cidade será. Todos estão pensando. A nossa cidade, que tanto se lutou, querendo espaços, usar espaços abertos, circular pela cidade, andar de bicicleta, andar, encontrar pessoas da forma mais simples, grandes shows, grandes possibilidades de estar junto, tudo isso foi sendo colocado à prova. Hoje nós temos uma dificuldade enorme desse tipo de coisa. Não podemos mais. Nós temos que nos recolher à nossa casa, e a casa tem que servir para tudo agora. Não, através dessa casa, através dessas novas tecnologias é que nós temos que nos comunicar. Então, é interessante a gente verificar esse processo todo e como a gente tem que ficar de olho. Se a gente observar, a partir da Revolução, muitos autores já dizem isso, que as grandes mudanças na história da humanidade ocorreram através das guerras, revoluções e epidemias. Quando ocorrem essas três manifestações, a transformação começa a ser muito grande, tanto nas cidades quanto no comportamento. E isso é que a gente tem que trazer para cá. Não cabe aqui a gente estar fazendo uma verificação histórica, mas cabe lembrar que a partir dessas transformações que ocorreram, os pensamentos, o avanço da ciência, o avanço das artes, as artes se manifestando de forma bastante sensível, e as novas posições técnicas e todo esse avanço que vai ocorrer decorrente desses processos que levam a um certo caos, a gente começa a encontrar novas situações, novos espaços, novas organizações espaciais, físicas, sociais, comportamentais. Então, nesse sentido, é importante também lembrar que foi a partir do fim do século XIX, razão de todos os problemas que haviam, falta de higiene, falta de saneamento, falta de estrutura básica, enfim, que muitas ideias foram surgindo, muitas propostas foram surgindo, e muitas ciências surgiram junto. As ciências sociais aparecem nesse momento, o urbanismo vai surgir também nesse momento, final de século, início do século XX. Então, é um momento de grande criatividade, de muitas ideias, de fervilhar de ideias e um caminhar de pensamentos e realizações futuras. E vivemos assim nesse momento. Depois, o fazer, né? Isso foi a fase de um grande do pensar. Depois vem a fase do fazer, a transformação de Paris, Barcelona, e isso, Viena, no caso das grandes cidades europeias, mas que servem de modelo para as demais, e isso vai marcar muito do século XX, até atravessar novas fases e entrar numa fase modernista, em que também tudo pelo mais adequado, pelas melhores condições de vida, e, enfim, a cidade começa a tomar nova configuração e novas condições de vida, né? Tudo isso é interessante porque, acompanhando nesse momento no Brasil as coisas que estavam acontecendo aqui, também estavam fazendo
as cidades expandindo, buscando novos planos, cidades novas surgindo, Belo Horizonte é uma delas, com a República que começa, então, não digo começa, mas desenvolve uma ideia da modernização contínua. Agora temos que modernizar, temos que nos adequar. E parecia, a coisa era conduzida como se aquele modernismo que estava entrando, ele que vai a partir desse início do século pré-modernismo e entra no modernismo, parece que a gente ia se dirigindo, então, para um final feliz. E a gente ia ver esse final, e esse final ia continuar para sempre. A ideia quase que era essa. Estávamos chegando no ponto final com aquela modernidade toda. Mas não era o ponto final de acabamento, era de mudanças. Dali já não precisava mudar mais. A ideia quase era essa. Mas fomos mudando, e a história mostra que, aos poucos, as coisas foram se transformando. Na década de 60, ainda com Brasília e a nossa arquitetura, nós tivemos uma repercussão muito grande pelo mundo. A arquitetura brasileira e o urbanismo tiveram, assim, foram exemplares, fizeram parte de todos os livros de história de arquitetura e urbanismo. E nós, mas ao mesmo tempo, nesse momento, há um repensar das coisas, um repensar das ideias, um repensar da cidade. A cidade era muito complexa para ser pensada assim, só discutir pela transformação dos seus espaços e a modernização dos seus equipamentos, etc. Ela precisava muito mais, embora já em muitas dessas novas ciências já estivessem assessorando os nossos urbanistas. Mas a ideia de um planejamento integrado começa a pautar no sentido que outras formações pudessem participar do planejamento das cidades. Então, e é exatamente nesse momento que surge o Propur. O Propur surge como uma ideia de vanguarda, não há dúvida nenhuma. Essa ideia de criar um pós-graduação, estrito sensu, voltado à pesquisa e ao pós-graduação, era uma novidade muito grande em todos os campos, mesmo nos já tradicionais campos de pesquisa, que mantinham pesquisa. Então, nesse avanço, o surgimento do Propur vai dar uma contribuição muito grande que nós vamos comentar em seguida. Eu tive a oportunidade, então, como a Martina disse, de participar como aluna, depois como professora, e participar de todos os seus momentos. E essa visibilidade que vai ser reforçada mais tarde, a ideia toda, outros cursos vão surgindo, e eu acho que das coisas mais importantes também que surgiram nesse momento foi a complementação da ideia da ideia da ideia de pós-graduação ou dos pós-graduação com a criação da Ampur. Acho que a Ampur funciona como funciona o Ampox no campo das ciências sociais, numa agregação desses cursos que aproximaram todos eles numa discussão paralela e intensa sobre as cidades. Todos os campos aparecendo, todos os campos sendo discutidos. Dessas reuniões da Ampur surge, então, se destaca o Seminário da História da Cidade e do Urbanismo, que nos anos 90 começa a ser apresentado, acontecer. Então, é exatamente um momento para a gente pensar não mais naquela pesquisa que a gente fazia dentro dos cursos de pós-graduação, que a gente, eu digo eu, que estava vinculada com aquela
não só da transmissão do conhecimento, mas a produção do conhecimento, mas dentro de um núcleo mais reduzido. Agora, começava a ser uma discussão mais ampla, no sentido de que a história, a cidade e a sua história fazem parte simultaneamente da história dos outros estados, do país inteiro. E então, essa possibilidade de estudar o particular e o todo ao mesmo tempo, de ter as discussões, possibilitaria uma grande discussão e uma grande possibilidade de avanço, né, de percepção da cidade e até de apoio ao planejamento enquanto ação e prática de atuação. Então, nesse contexto, para mim foi muito importante também e de grande validade a criação do nosso grupo, da rede de pesquisa do urbanismo no Brasil, que vigoraria a partir de então, foi crescendo e hoje nós estamos também com quase 30 anos, né? Estamos no ano dos 30 anos praticamente. Na verdade, a gente discute nos anos 90, no ano 91 começa a criar o grupo e assim foi indo e foi muito... E eu tive o prazer de estar desde o início nessa discussão. Então, praticamente assim surge o campo de pesquisa. Essa discussão contínua, esses seminários permanentes, obrigava a se criar um programa único para a gente poder, uma discussão de temas e ir em busca desse tema, o que levou à criação desde o primeiro livro nosso para frente. Eu não vou entrar também nesse... Posso te interromper um minuto? Pode. É uma percepção minha, né? Uma percepção agora ministrando a disciplina de evolução urbana, juntamente com o professor Cabral. Lembro que, como aluna, nos anos 90, nós tínhamos algumas referências bibliográficas com relação à cidade brasileira, né? E me lembro, então, como bolsista, primeiro da Propesc, em 1994, e depois com uma bolsa de iniciação científica do CNPq, trabalhando contigo. Me lembro, em 1995, me lembro desses primeiros encontros de vocês, né? E o que eu percebo hoje, ao longo desses 30 anos, é de uma compilação, de uma sistematização do conhecimento sobre a cidade brasileira, sobre o urbanismo no Brasil, que os nossos alunos da geração atual, né, os alunos de graduação, têm hoje disponível uma gama imensa de informações sistematizadas nas várias publicações, né, destes autores que compõem a rede Urbanismo no Brasil. E tanto tu, Célia, quanto a professora Maria Almeida colocam a cidade de Porto Alegre por meio da URGS nessa rede, né, que no seu início é composta por 9 universidades, colocam Porto Alegre num status, né, nacional, levam para esse contato com essas demais universidades e que se mantém até hoje, e de certa forma a gente se sente assim essa primeira geração dos autores que nós lemos durante a graduação, que formaram vocês, né? Depois a geração de vocês e agora a nossa. Eu me sinto assim numa terceira geração que contribui para essa história da cidade e do urbanismo no Brasil. Então, eu acho que hoje a gente consegue entregar para os alunos, durante as aulas, um número muito maior e um conhecimento muito mais profundo, né, das principais capitais do Brasil, das unidades federativas, principalmente nesses lugares, dessas universidades que compõem a rede, né, cidade Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Vitória também, né?
E essa, então, essa geração de pesquisadores que vocês formaram, que continuam fazendo essas pesquisas. Então, hoje é possível a gente conseguir bibliografias não só sobre as capitais, mas também sobre as cidades do interior, né? E é o que a gente vem desenvolvendo. Alguns dos nossos trabalhos no Propur hoje se dedicam à história das cidades no interior do Rio Grande do Sul ou no restante do país. Então, essa é a minha percepção hoje, que a gente tem uma gama muito maior de autores para ler, né? Formados pela geração de vocês. É interessante, Martina, você falar isso, porque quando eu comecei a dar aula, eu mesma tinha uma dificuldade grande com Porto Alegre, porque eu, sendo de São Paulo, eu não tinha uma preparação, uma formação para muito menos dar aula sobre Porto Alegre. E não era, o programa não era para dar aula sobre Porto Alegre mesmo, o programa era para dar aula sobre a evolução urbana da história da cidade, como disse uma aluna no primeiro dia de aula que eu cheguei, o que você vai dar aula de história de novo? Nós vamos lá do Egito até o Getúlio, né? Não, nós vamos estudar um pouco diferente do que ir até o Getúlio, mas a limitação da história, a maneira de ver a história de uma maneira geral era sempre assim, uma coisa quase que reduzida e muito longe e distante daquilo que a gente pudesse viver, né? E dentro desses meus próprios estudos, eu encontrei uma citação que eu achei muito interessante, que o Tucídides, que era um general grego e era historiador também, dizia que ele era historiador e general, né? Então ele contava as histórias que não tinha coisa que o povo mais gostasse de ouvir do que a sua própria história. Eles ficavam encantados com a história. Então, da sua cidade, dos seus lugares, até porque eles passavam por ali, era a história da rua, a história da casa, a história da igreja, a história do espaço, a história enfim. Então, o povo se sentia muito interessado por isso. E eu quando começo a dar aula, não posso fazer relação nenhuma. Então, pensei, vamos fazer, tinha muitos alunos do interior, vamos cada um fazer sua história. Vamos montar a sua história a partir... Também não tinha uma metodologia clara, mas já tinha uma ideia de como dançar isso. Mas, enfim, eles começam a procurar nas suas próprias cidades. E os outros alunos aqui em Porto Alegre, aonde? Qual era a fonte? A fonte era ou agência de turismo, imagina só. A história geral não contava nada da história local. A história da cidade não existia. Porto Alegre não tinha sorte de contar com 2 trabalhos grandes, que um era peraí, bem na hora que eu vou citar, me fugiu o Macedo, né? O Riobardense de Macedo, que foi um grande historiador para nós e pesquisador, cientista mesmo, de investigação, e também assim, umas histórias paralelas que tinham. E para mim, até para eu me localizar enquanto Porto Alegre, enquanto Rio Grande do Sul, para mim nada foi mais importante do que o tempo e o vento. O Érico Veríssimo colocava muito bem nisso. Mas nessa época, falar ou Érico Veríssimo ou citar o tempo e o vento era uma coisa da história e não história com H maiúsculo. Então, isso foi uma discussão que se teve, que passa hoje pela história cultural, dando uma validade enorme, possibilidade de muitos... Então, a bibliografia não só cresceu no âmbito da pesquisa, como também no âmbito da literatura e das artes, de uma maneira geral, né? Então, isso facilita muito e abre campos, né? Abre muitas possibilidades. Então, acho que sobre esse tema, e assim o nosso campo, acho que vai vigorando agora com mais
energia e força, Sim. né? Para os nossos alunos de evolução urbana, na primeira aula, eu costumo trazer um texto do professor João Rovati, que fala de uma espécie de genealogia da disciplina de evolução urbana, né? Vindo da França, por meio da formação do Cravotto, no Uruguai, né, com a formação dos nossos urbanistas em Porto Alegre, que vão estudar com o Cravotto, e por sua vez trazem essa noção dos estudos de evolução urbana para a faculdade de arquitetura. Mas eu não vou me alongar nesse tema porque soube ontem que nós teremos uma aula equivalente à nossa, né, com a presença do professor Bruno entrevistando o professor João Rovati. Então, a história da disciplina do urbanismo na nossa faculdade, que é tema de tese do professor Bruno Mello, será, então, provavelmente tema também de discussão dessa aula. Mas para ver que a gente está diretamente ligado às origens, né, dos estudos de evolução urbana. Fala, Célia. Que já que você citou o João Rovati aí, não posso deixar tanto o Bruno, que foi meu orientando também na parte na dissertação de mestrado, mas o João Rovati foi meu orientando também enquanto aluno na Faculdade de Arquitetura, na questão da monitoria, quando nós montamos uma projeção de slides, um programa de apresentação de slides, com comentários e tudo. E então ele não só participou, ajudou muito, como gravou também esse programa, foi muito importante. Gostaria até eu vou comentar agora sobre... Posso comentar uma coisa antes já? Claro, podemos ir adiante. Uhum. Então, eu queria dizer o seguinte, que agora, nesse momento em que eu me encontro, dentro dessa fase final, assim, quase de um encerramento de carreira, mas que eu resolvi... A gente sempre pensa assim, nesse balanço que a gente tem que fazer e que tipo de balanço a gente faz. E eu pensei, se eu pudesse fazer um livro, uma questão assim, que eu me colocasse pronto dentro de todas as questões assim aprofundadas um pouco mais e trazer assim as ideias que passaram por esse tempo e a minha cabeça e tudo mais. Eu pensei nessa possibilidade, mas depois eu achei que isso não ia, para o meu espírito, isso aí não ia vingar muito. Então, achei que o ideal poderia não ser para outras pessoas, mas para mim eu achei que poderia ser uma coisa muito interessante, porque eu tenho tido esses meus últimos alunos, os últimos não, todos eles dos anos, porque tem uma fase anterior, mas a fase mais dessa última leva que eu reentrei no Propur de novo, né, depois do doutorado, das minhas orientações. Eu pensei se poderia transformar isso em um livro, pegando cada aluno ajustava o seu texto, a sua tese, num texto que eu orientei, em que a gente pudesse fazer uma história de realizações, não minha, mas deles mesmo, né? E mostrar uma produção que o Propur teria nesse momento. Então, logicamente que uma das primeiras pessoas que eu pensei que fizesse parte disso fosse o João Rovati, porque ele foi um aluno muito especial. Ele não foi da pós-graduação, mas na graduação. Acompanhei até a pós-graduação dele toda. Mas depois, infelizmente, ele não pôde entrar no livro agora. Mas eu consegui montar o livro. Montar um livro com trabalhos sobre a evolução urbana, sobre todos esses temas que a gente aborda nessas disciplinas, tanto na graduação como na pós-graduação. E consegui, inclusive, organizar o livro em textos sobre evolução urbana, história das cidades, propriamente dita, imagem, imaginário e representação,
depois paisagem cultural e, por último, o urbanismo, planejamento urbano, plano, projeto, enfim, essa parte mais de conteúdo. Isso aqui não é a ordem de apresentação, só apenas os 4 pontos que eu resolvi, que eu consegui organizar os textos, porque eu não pedi os textos em temas específicos, mas pelos temas eu consegui organizar. Aliás, você também faz parte disso, então. Então, para quem não sabe, então, a Célia, nessa atuação dela como orientadora, vem reunindo os textos dos seus orientandos mais recentes, de mestrado e doutorado, e compilando, então, esses textos, né, como capítulos de um livro que vai... A gente está louca para ler esse livro, Célia. Tem perspectiva aí de lançamento do livro? E pelo que nós já conversamos, de poder ser uma publicação também dentro das comemorações dos 50 anos do Propur. Seria, assim, maravilhoso, né? Se pudesse sair dentro dessa... Eu acho que pode, tem possibilidade, sim, porque os textos praticamente estão todos entregues, acabaram de entregar, tem alguns que ainda não faltam, assim, alguns detalhes que não entregaram, que eu estou guardando, né? Mas isso eu sei que são coisas pequenas que estão faltando. São mais ou menos 20 textos. Então, são textos que vão era para ir de 10 a 20, então mais ou menos eles praticamente chegam a 20 páginas. A média de 18, digamos assim. Sim. E eles... Então, agora nós estamos na fase que, junto comigo, está trabalhando o André Uyer, nessa parte da organização, e o Luiz Merino, na parte de revisão. Também. Que está fazendo doutorado conosco também. Está fazendo doutorado, é meu orientando também, né? Todos esses que eu cito são... Eu tenho alunos que não completaram, não fizeram doutorado nem mestrado, tem um aluno, teria mais de um, mas eu escolhi assim, um dos alunos que toparam mesmo avançar, para mostrar que também naquela fase de formação deles, da iniciação científica, como é importante, como conseguiram trabalhar bastante, levantar dados, né? Então, tem uma representação deles, mas a maior parte... Tá. E aqueles que também tiveram as orientações paralelas, não foram assim diretas, mas eu tive muita participação no trabalho deles, como é o caso da Daniela e do Paulo Reis. Então, e assim, no mais, vão aparecer pessoas, não sei, não acho que seja a hora de citar os nomes, mas eu acho que vai ser um livro extremamente interessante. Eu estou encantada com os textos que vieram e acho que foram assim muito felizes. Tem alguns que só uns 2 textos que eu estou esperando, que eu não sei se virão, seria pena que não viesse. Mas o que tem eu estou achando assim extremamente interessante. Então, agora falta fechar esse assunto, ver se está tudo certo. Eu tenho que fazer uma apresentação disso e aí a gente tem que publicar, né? Eu até acho que assim, nem que seja uma publicação de número pequeno, mas com a possibilidade de ter via e-book, né? Essas coisas aqui. Sim. Sim, então, ainda mais agora, né? Nas circunstâncias que a gente se encontra. Nós temos alunos agora, Célia, que eu venho recebendo mensagens que eles querem o livro de evolução urbana em PDF para poder ler diante das circunstâncias agora de isolamento social. Então, conversamos na semana passada, né?
de conversar com a editora da universidade, da possibilidade de termos essa obra de referência da evolução urbana de Porto Alegre, de autoria tua e da professora Doris, em formato PDF. Foram 2 edições, mas elas já se encontram esgotadas. Então, um esforço, talvez, do GEDURB agora é conseguir promover essa versão em PDF, com autorização da editora, para que os alunos possam ler durante esse período. Existe aí uma possibilidade da disciplina entrar como um ensino remoto, é o que está atualmente sendo discutido pela Prograde, pela Faculdade de Arquitetura e Departamento de Urbanismo. Então, algumas publicações a gente precisa disponibilizar, né, em PDF, e cada vez mais as leituras por meio do Kindle, né, ou outras possibilidades de leitura em meios digitais. Então, se esse livro vier também em meio digital, né, é um presente para a gente, além do que poder distribuir mundo afora também, né? Célia, uma coisinha fala, claro. Que é importantíssima, aliás, fundamental. Se não, quando eu entrei na faculdade, quando eu vim para cá, comecei a fazer a pós-graduação no Propur, a professora Doris era professora da evolução urbana. E a disciplina evolução urbana era uma disciplina que eu tinha assim, um carinho muito especial, que eu tinha tido um professor muito interessante, muito importante para mim. E então eu me dediquei muito àquela coisa, nos demos muito bem, e graças à professora Doris eu tive assim, uma facilidade de ambientação maior no Propur, porque naquela época a gente entrava de manhã e ficava o dia inteiro no Propur, né? E não tinha, assim, e participava muito de tudo, não era só da pesquisa, que também a gente não tinha uma pesquisa tão organizada para estar fazendo, a gente queria levantar, lia, fazia umas outras questões, e participava, porque vinham muitos professores de fora, a gente participava daquilo, vinha gente de todas as regiões. Mas a Doris, para mim, foi muito importante, porque se não fosse a Doris, eu teria assim, tido uma maior dificuldade embora o Franciscone, também tenho que sempre me agradecer muito ao Franciscone pela disponibilidade que sempre teve. Mas com a Doris nós fui fazendo muitos trabalhos, e ela estava em fase assim de terminar a sua livre docência, e eu participei muito daquele trabalho dela. Aí o modelo da evolução urbana, criar aquela metodologia da evolução urbana que nós usamos, nasceu ali, naquele momento. Então, mas não posso deixar de citar a professora Doris no meu percurso, na minha trajetória. Sabes que nós temos muitos livros da Doris ali no GEDURB. E volte e meia. Em alemão. Também em alemão. Então, esse é um dos nossos vínculos também, né, Célia? Exato. Bolsa... Isso é uma coisa incrível. Eu imagino, saio de uma professora alemã, austríaca, que fazia questão de dizer, mas com literatura alemã muito forte, que até eu já estava aprendendo até a ler algumas coisas no alemão por tantos livros que se tinha. Depois passamos até a comprar livros juntos, os livros em português. Nós temos uma versão... Agora logo depois veio a Martina, que aliás, foi contratada antes dela ter capacitação para ser a aluna bolsista, porque para ser aluna bolsista tinha que ter passado pela disciplina. Ela foi contratada antes da disciplina, de ter feito a disciplina, por causa do alemão. E foi aí que nós escrevemos o primeiro texto. Eu pude escrever o primeiro texto retratando essa história que eu escrevi sobre a cidade Jardim, na Alemanha, não é? E a questão das traduções. Então, deixa eu te contar uma novidade. Deixa eu te contar uma novidade também.
deixa eu fazer um pequeno histórico. Em 1994, eu havia acabado de voltar de um ano passado na Alemanha. Não eram tempos de... não era normal um aluno da graduação sair, né? Mas tive a oportunidade de passar um ano lá, trabalhando e estudando, e quando eu retorno, meus colegas que então já tinham avançado no curso, chegaram para me dizer, eles estavam esperando no terceiro andar, na frente da sala 312, para entrar na aula de evolução urbana. E isso era quinto semestre. E eu, quinto semestre, na época, agora é na quarta etapa. E eu, tendo ficado um ano fora, eles avançaram, quando eu retornei, eu voltei para o terceiro semestre. E um deles veio ao meu encontro e disse, olha só, aqui tem um cartaz do lado do elevador, da professora Célia, que precisava de um aluno que falasse alemão. Isso foi em 1994. E eu me candidatei à bolsa, entrei por aquele corredor estreito do Propur, e passava por trás da escada e dava no GEDURB, né, o gabinete, onde hoje é a sala do doutorado. E ali a Célia fez a entrevista comigo, me deu algumas revistas em alemão e perguntou, lê aqui um trecho. Aí eu li, ela disse, isso aqui fala de urbanismo? Fala de cidade? Fala de cidade-jardim? Eu disse, acho que sim, né? Eu, novinha. Eu acho que sim, não tinha tido nenhuma disciplina de urbanismo ainda, A gente né? sabia que era de cidades, né? Porque qual era a revista, Martina? Conte para justamente, então, a revista Städtebau, que a professora Doris Maria Miller e o pai dela haviam trazido na vinda deles da Áustria para o Brasil. Então, a professora Doris Maria Miller tinha esse acervo. São 10 ou 12 exemplares da revista Städtebau, já no período dos anos 20, cujo editor é o Hegmann, né? Mas essa é uma herança da revista Städtebau, fundada pelo Camillo Sitti em 1903. Ele é em Viena e o outro editor em Berlim. Lembrando que o Camillo Sitti não vê o sucesso dessa revista, porque ele falece antes mesmo da publicação da primeira edição, em 1904. Mas fato é que eu inicio a bolsa e o primeiro texto que a professora Célia me dá para fazer a tradução era um recorte de uma revista que a professora Doris Maria Miller tinha guardado, uma revista lá da Alemanha, e a professora Doris tinha guardado, que era uma espécie de biografia do Camillo Sitti, né, pela comemoração, acho que dos 90 anos do livro, ou 90 anos, eu não me lembro exatamente, 90 anos do falecimento do Camillo Sitti, tinha sido isso. Então, esse texto, eu desenvolvi a tradução, e em seguida passamos a olhar um pouco mais para essas publicações, essa coleção da revista Städtebau. A outra coleção que o GEDURB tinha tratava das conferências sobre construção de cidades na, então, universidade ligada ao Império Prussiano, né, lá em 1908 e 1912, que são, então, compilações das conferências de urbanismo que os professores organizaram na época. E essa coleção também tem uma história muito peculiar, porque ela pertencia à Escola de Engenharia, faz parte dos estudos da minha tese. Quem conhece a tese sabe que eu fui atrás das origens dessas publicações. Fato é que essas publicações, estando na Biblioteca da Engenharia, ali nos anos 70, 80, iam ser jogadas fora, né, Célia? Então, tu e a professora Doris pegaram... Eu e a professora Doris saí do elevador e vi um carrinho cheio de livros. Aliás, isso está contado no texto que eu apresentei na Ampur, ali. E aí aparece aquela quantidade de livros de Doris, mas, nossa, olha aqui o que está aqui, os seminários do urbanismo, que são essas discussões. E aí outras coisas importantíssimas. Aí nós perguntamos, o que vocês vão fazer com esses livros? Não, nós estamos levando embora. Embora para onde? Para jogar fora. Mas como jogar fora livro? É uma coisa assim que não se faz sentido.
Então, Porque ninguém mais falava alemão, né? ninguém Foi a fala desculpa. alemão, e a coisa muito antiga, né? Então, É. não tenho... Então, por que a gente está contando isso, né? Para o pessoal poder entender. Agora eu acho que essa parte tu não sabe, Célia. Agora, podendo me dedicar agora à pesquisa, né, no Propur, no Departamento de Urbanismo, essas publicações, eu estou me dedicando um pouco mais a elas. Temos um capítulo desses seminários de urbanismo sendo traduzido nesse momento, né? É uma aluna que acabou de se formar no curso de letras na URGS e fez dedicação ao alemão, então ela está comigo num dos projetos de pesquisa, mesmo já tendo terminado a graduação, ela se interessou em continuar com as traduções, então a tendência é que até final desse ano a gente consiga publicar pelo menos um daqueles artigos que fala sobre os princípios do urbanismo, né? E a importância de todos os aspectos relacionados à habitação, ao comércio, aos serviços, à indústria, né? Ao zoneamento, né? Aspecto que nasce, de certa forma, por meio do ideário germânico. Então, esse é um texto que muito provavelmente até o fim do ano a gente tem publicado. Mas, da revista Städtebau, e aí voltamos ao tempo da bolsa, né, de iniciação científica, a Célia me mostrou que naquelas revistas havia um texto que falava da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, um texto publicado pelos arquitetos e engenheiros Cortez e Bruns. Eram dois profissionais que tinham seu escritório na Avenida Central, no Rio de Janeiro, e que tinham um plano de remodelação do Rio de Janeiro, pensado nos anos 20 e publicado na revista Städtebau em 1928. Né? A pergunta é, como é que um plano para o Rio de Janeiro, antes mesmo do plano do Agache, venha a ser publicado numa revista alemã, né, editada em Berlim. Fato é que o Cortez esteve um tempo estudando na Europa e conheceu o Hegemann. E por meio do Hegemann, que vinha muito interessado, estava muito interessado na questão da Großstadt, né? A cidade com as suas ampliações urbanas, além dos muros e das muralhas antigas, faz um editorial, faz uma publicação dessas revistas dedicada ao tema e, portanto, convida o Cortez para fazer essa publicação. A publicação, eu me dediquei à publicação em 2017, juntamente com uma aluna de graduação na nossa faculdade, a Adriana Sabadi, que estava no final da sua graduação, hoje é mestranda da USP. A Adriana chegou a passar um ano em Aachen, pelo Ciências Sem Fronteiras, então ela também tem conhecimento do alemão e, portanto, me ajudou nessa tradução, e tivemos a revisão da professora Magda Gans, também historiadora formada pela URGS e hoje professora de alemão. Este texto deve sair na próxima revista Risco, né, com uma apresentação do professor Carlos Roberto Monteiro de Andrade, contextualizando, né, o porquê desta publicação sobre uma cidade brasileira numa revista alemã. E então, por que eu estou contando isso, né, Célia? Isso é o resultado do que tu contribuiu com a pesquisa, né? Com a minha formação, com a nossa formação, com a formação da nossa geração. E o que significa essa tradução agora? É subsídio para os pesquisadores, né, que trabalham com as questões da cidade do Rio de Janeiro. Esse projeto do Cortez, ele vai ser objeto também de uma discussão com o próprio Agache, né, e o Cortez e o Bruns, eles acusam o Agache de plágio, porque muitos aspectos que o Agache demonstra no seu plano para o Rio de Janeiro aparecem nesse plano publicado em 1928. Então, tem a treta do plágio, né? Então, por que eu estou explicando isso? É porque é mais um resultado de pesquisa, né? Mais um subsídio para pesquisa
sobre as cidades brasileiras e esse contexto, no caso dos anos 30, da capital brasileira, né, que era o Rio de Janeiro. Então, são resultados que a gente vai colhendo ao longo do tempo em função da formação que a gente teve com a geração de vocês. Né? É como a gente consegue contribuir agora. Isso é importante, porque na medida que a gente vai encontrando material, que a gente vai encontrando sendo a primeira geração, a gente não tem ainda uma visão de pesquisa geral para saber como inserir aquele texto no contexto da pesquisa, né? Então, você vê, pô, mas que interessante isso, tal, o que a gente pode fazer? Então, são coisas que foram acumulando e vão acumulando e depois consegue ter. Hoje, então, acho que temos mesmo lá um arsenal de pesquisa, seja da SOP, da Secretaria dos Departamentos de Higiene, do Departamento de Terras e outras áreas que a gente pesquisou tanto, o GEDURB teve assim uma continuidade de pesquisas, e fora dizer aquela análise da escala das cidades, né? Isso. E a gente podia fazer uma análise comparada, que foi um trabalho bastante grande de desenho e graficação, que a gente queria colocar tudo na mesma escala para poder fazer a comparação, porque se olhava num livro, tinha um desenho de uma cidade uma pequena cidade, Tingade, por exemplo. Aquela cidade romana fundada pelos soldados, enfim, para os soldados. E ela era mínima, era uma cidadezinha pequenininha, mas ela aparecia nos desenhos grandes. Agora, já a Babilônia parecia uma cidadezinha pequenininha. Então, isso a gente achava que era interessante, porque ter uma ideia de escala de tempo, e foi muito interessante. Outra possibilidade de estudar isso mais tarde, até com o avanço que a Daniela tem dado agora nesse trabalho dela. Exatamente. A Daniela Fialho, a professora Daniela foi foi monitora, na verdade, da professora Doris, né? Com a saída da Doris. Ela foi da Doris e foi minha, porque foi bem a saída da Doris e quando Isso. E a Dani trabalha nessa pesquisa, ajuda a desenhar, inclusive, né? E hoje a professora Daniela é uma pesquisadora no campo da cartografia urbana, né? Então, são muitos os frutos, Célia, que eu acho que tu vem escolhendo. Muito feliz. Né? E a Daniela é minha companheira de pesquisa e que também, né, num momento muito inusitado, nos conhecemos, que foi quando da organização da viagem a Portugal, em 1996. Ano que vem faz 25 anos, né? Então vamos ver se a gente reedita a exposição de fotografias daquela viagem. Eu vejo que aqui na lista de presentes tem alguns que fizeram aquela viagem conosco, né? Como o Neves, que também então já fazem 25 anos, né? E desde lá eu venho também trabalhando com a parceria da professora Daniela. O professor César Bastos se juntou, né, ao GEDURB, então o professor César trabalha com fotografia e cidade e é o nosso parceiro hoje no GEDURB. O GEDURB, que foi criado como gabinete de estudos e documentação em urbanismo, foi transformado em grupo de pesquisa no ano passado, né, registrado no CNPq, e nós pensamos muito, né? Vamos manter o GEDURB? De que modo vamos manter? E eu acho que em respeito a essa trajetória longa, construída por ti, Célia, pela professora Maria Almeida, pelo professor Guinter Weiner, né, que também me lembro que quando eu fui bolsista, o professor Guinter trabalhava no GEDURB. Ele foi convidado, ele trabalhava no GEDAB. No GEDAB, que era o Gabinete de Estudos de Arquitetura Brasileira. Mas aí ele saiu de lá e eu convidei para ele vir trabalhar conosco lá. Então, respeito a Sandra também, Pesavento. Isso, professora Sandra, que vocês partilharam a sala de aula, né? A Sandra Pesavento também tive assim uma participação na entrada dela no GEDURB, porque foi um convite meu e uma organização, depois
passamos para a CTG, né, aceitar ou não, e aí fizeram um convite oficial. Uhum. Mas, Então, Célia, o GEDURB, então, hoje como grupo de pesquisa, nós mantivemos ele como grupo muito em respeito a essa trajetória de vocês, né, e o que vocês significam para as nossas formações. Célia, a gente está fechando praticamente 1 hora de conversa, que era o combinado, né? Então, talvez a gente vai se encaminhando para um fechamento, de talvez falar um pouco das perspectivas da pesquisa no campo, né? Como é que tu vê isso? Sendo que, por um lado, o grupo Urbanismo no Brasil completa agora também, vai completar, né, os seus 30 anos. Tínhamos ou temos ainda a perspectiva do evento do SHCU, do Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, no segundo semestre deste ano, em Salvador, mas diante da pandemia, esperamos, né, que o evento aconteça esse ano. Mas, por outro lado, a gente também vê muitos dos nossos acervos sendo ou fechados, né, como no meu caso, os acervos da Superintendência de Portos e Hidrovias, que foi tão importante na minha pesquisa de doutorado para encontrar os livros e as referências do engenheiro Benno Hoffman, e outros acervos que muitas vezes nós vemos sendo desmantelados. Então, como é que tu vê as perspectivas da pesquisa no campo da cidade e do urbanismo? E aí eu queria acrescentar aqui o seguinte: a gente vai abrir, né, após a fala da professora Célia, espaço para as perguntas. Então, vocês podem fazer no chat, mas se sentindo à vontade, querendo abrir o microfone para dialogar com a professora Célia, também podem ficar à vontade, eventualmente querendo abrir a câmera também, para a gente poder ter a segunda parte da nossa aula por meio de um diálogo com quem está assistindo à aula. Então, Célia, por favor, um pouquinho sobre as perspectivas da pesquisa no campo. Olha, eu imagino o seguinte, que nós estamos numa fase tão difícil quanto aquela do início do século, né? Dentro dessa pandemia, muito temos que repensar, estamos repensando, nos reorganizamos, não sabemos como é que isso vai ser, quanto tempo ainda vai durar. Quando eu penso nisso, eu lembro de Florença, que levou um século para sair da peste. Ela teve aquela crise, ela estava para entrar, o Benévolo fala, ela estava para passar já para o Renascimento, teve que esperar um século, do século XIII, não valeu nada para entrar no século XIV só com o Renascimento. Nós, claro, vai ser um século, mas não vai ser tão rápido, e eu acho que o trauma de uma epidemia também é muito grande. Fora isso, nós temos inúmeros problemas, crises, essas crises de governo, crise de saúde, a crise de educação, enfim, as crises estão em todos os campos e todos esses campos estão na cidade. Então, mais uma vez, chega a hora do propor se levantar e começar, não deixar a sua posição de vanguarda, continuar lutando, continuar pensando, continuar pesquisando, programar para discutir o futuro da cidade. Como é que nós vamos ser? Quais são as possibilidades? Quais são as hipóteses? Quais são as chances? Como é que nós podemos saber isso? Discutindo muito. Acho que temos que programar discussões, leituras e trazer em cima disso novas discussões. Então, eu imagino que o campo não termina. A história da cidade não é aquela história que vem lá de trás, é a de hoje, a história de ontem. Ontem, anteontem e o dia de antes de ontem é que nós temos que trazer para poder revigorar nossa pesquisa e avançar para o futuro, pensando sempre, isso sim, que a cidade percorre uma trajetória histórica. É isso por aí.
Então, fico à disposição de quem quiser conversar mais um pouco ou perguntar alguma coisa. Tá bem, muito obrigada, Célia. É um grande prazer poder fazer parte, né, dessa tua história e da história da Faculdade de Arquitetura e do programa de pós-graduação em Planejamento Urbano Regional, o PROPUR. Pessoal, então ficam abertas fica aberto o chat para perguntas ou para quem quiser dialogar com a professora Célia, né, porque a gente tem atividade prevista mais ou menos até um pouquinho antes do meio-dia. Como essa conversa, né, esse diálogo, ele está sendo gravado, muito provavelmente vai ficar disponível no site do Propur, né, ou nos repositórios de toda a programação que o Propur vem programando aí de modo virtual, né, até o final do ano. Lembrando que os eventos de 50 anos do Propur foram organizados, né, por uma comissão com muito carinho, uma comissão integrada por professores e por alunos do Propur, e que teria o início das suas festividades no dia 17 de março, quando no dia 16 tivemos que parar, né, por conta da suspensão de aulas. Então, a transformação de alguns desses eventos para o modo virtual, e esse nosso encontro aqui é um desses primeiros eventos, está sendo uma alternativa para que o Propur comemore o seu aniversário. No site do Propur nós já temos alguns vídeos, alguns depoimentos de pessoas importantes ao longo da história, ao longo da trajetória do Propur, né? E a gente convida todo mundo a frequentar o site do Propur, porque até o fim do ano a gente vai ter outras novidades, outros vídeos, outros depoimentos, outros documentos colocados lá. Então, acessem o site do Propur e acompanhem, né, o Propur no Instagram, que é o lugar também onde tem aparecido muitas novidades. O professor Eber quer conversar contigo, então, Eber, abre o microfone e o teu vídeo, e aí a gente consegue falar com a Célia. Seja bem-vindo, Eber. Oi, obrigado. Célia, que prazer te encontrar. Quero parabenizar as envolvidas mais diretamente nessa aula. Ela surgiu no âmbito da comissão de 50 anos. Em alguma forma, eu tive uma participação bem enfática, assim, sugeri em que... Foi ideia tua. Oi? Foi ideia tua, essa aula. Mas enfim, a ideia é uma ideia que eu acho que perpassa todos, assim, porque ela tem algo de um tanto óbvio, né? Nos 50 anos, nós termos, enfim, articulado nesse momento a nossa decana do programa, e ao mesmo tempo... o símbolo. Mas decana menos no sentido temporal, eu diria, Célia, mais da excelência e da instauração de um paradigma do Propur, que são os estudos de história da cidade e de história do urbanismo. Acho que não existe nem a menor dúvida, enfim, do teu papel central na constituição dessa linhagem, que começa, né, com a professora Doris, mas que, de fato, vai se consolidar e ter uma continuidade incontornável hoje, no sentido de quem tem relação no Brasil com o tema, o teu papel no interior do Propur e, em alguma medida, a partir do GEDURB, né? Eu lembro quando eu comecei a circular na faculdade, no mestrado, em 88, né, que me chamava a atenção, e eu ia muito ao GEDURB porque ele tinha esse caráter também de o grande depositário de documentação de história de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, atendendo não só os estudantes, mas tendo um papel aí do... Pesquisadores. Oi? Muitos pesquisadores de fora, né? Exatamente, inclusive de órgãos públicos, né? Então tinha o que hoje começa a ser novamente muito valorizado, mas um grande impacto social.
Então, acho que essa também é uma grande contribuição e algo que nós que seguimos, em alguma medida, essa trajetória, temos a responsabilidade de manter o acervo e de manter essa conexão, em alguma medida, talvez reinstaurar essa conexão da documentação, do gabinete, para a sociedade em geral. Eu queria te perguntar uma questão, Célia. A gente acabou sempre, várias vezes nós conversamos, tangenciamos, mas eu vou aproveitar essa oportunidade assim, de poder formular de modo mais público e direto, que é a tua aproximação com a história cultural. Por que me parece, a princípio, uma relação que não é fácil ser estabelecida? Na medida em que toda a história, em geral, ela é marcada pela possibilidade historiográfica, né? Ou seja, ela é profundamente objetual, né? Enquanto a história cultural vai surgir exatamente no sentido de problematizar essa dimensão de veracidade dada ao evento histórico a partir da coleta, né? Do trabalho sobre objetos. Bom, e nada mais produtor de materialidade que a cidade, né? No entanto, os estudos, e aí na tua própria trajetória existe algum momento de uma inflexão, e tu na tua fala chamaste atenção brevemente no início sobre o papel do tempo e o vento, do Érico Veríssimo, nesse teu processo de formação. Tu vai, em algum momento da tua trajetória, me parece, estabelecer uma inflexão menos material e mais de interpretação da cidade como um artefato, antes e acima de tudo cultural, e daí a relação com a história cultural. E agora tu falaste no final brevemente, mas eu vou insistir um pouco para que tu desenvolva sobre o papel como é que se deu essa relação com a professora Sandra Pesavento nessa articulação, na medida em que ela se aproxima do programa, trazendo já uma vasta carreira de trabalho no campo da história cultural e do imaginário, se aproxima do Propur através de ti, né? Através de um trabalho de pesquisa em conjunto. Então, assim, eu gostaria um pouco que tu falasse dessa uma certa virada que me parece que ocorre na trajetória de pensar o que a princípio é tão material como imaterial e o papel particular aí do teu trabalho com a Sandra. Muito obrigado, muito bom estar contigo mesmo à distância. Que bom te ver. Para mim também é uma alegria e um prazer, Heber. Eu sempre tenho grandes alegrias de conversar com você. É o seguinte, essa pergunta é boa até para mim. Ela me colocou assim uma série de coisas de um fator anterior que eu não levei em conta. Mas toda vez que a gente trabalhava inicialmente, né? Toda vez que vinha voltada ao assunto da história, tinha uma corrente que sempre dizia assim: a gente, para trabalhar em história, tem que ser historiador. Não sendo historiador, não pode trabalhar em história. Então, não queira se meter a ser historiador da coisa. Você pode contar, avaliar historicamente, mas não ser historiador. Nunca vai ser historiador. Eu não pretendo ser historiadora, mas eu pretendo entender. Ninguém trabalha com essa parte física, não trabalhava. Ninguém trabalhava com a parte constituída da cidade, essa parte material mesmo, que é tão fácil, poderia ter, mas ela tem referências de permanência, ela tem uma memória, ela tem um passado, né? E a sociedade tem passado, e aquela história que eu disse do Tucídides, que as pessoas gostavam do passado, de ver a história da cidade, é verdade, nós fizemos exposições durante uma greve, foi feita uma exposição dos trabalhos de evolução urbana na Praça da Alfândega, e foi assim, as pessoas vinham e se interessavam. Mas eu não podia me constituir numa pesquisadora desse assunto da história, porque eu não era historiadora. Eu assisti, inclusive, pessoas levando assim
verdadeira bronca dentro da faculdade por outros professores que se achavam historiadores porque eram da história, tinham tido um diploma da história. Bom, isso é o capítulo 1. A segunda coisa, eu tinha essa coisa também do Tempo e o Vento. Eu disse, como é que a literatura não pode ajudar? Como é que essa possibilidade de você repensar, se as pessoas pensavam em alguma coisa quando faziam certos movimentos, tinha um ideal, tinha uma coisa, esse ideal ele está pesando também na determinação das coisas. Enfim, não, nessa evolução das coisas, eu tinha ido a São Paulo e assisti, isso foi muito no início também, eu assisti uma palestra agora eu não vou lembrar, se eu tenho que lembrar o nome, na hora não lembro. Mas aí eu voltei, quando eu voltei com aquela ideia, falava sobre o imaginário urbano. Imaginário da cidade, das pessoas, como a importância do imaginário no estudo da cidade. E quando aconteceu, que eu conheci a Sandra Pesavento, foi exatamente na posse da Vrana na CE, ou na saída da Vrana da CE. Foi foi esse momento. Da FEE. Da FEE. Ela é da Fundação Estatística, né? E nós sentamos lado a lado, eu não sabia que ela era a Sandra, ela não sabia que eu era. Estou conversando ali, porque eu sou a Sandra. Eu sou a Célia. Então, nós duas já nos conhecíamos muito por alunos e tudo mais, mas não pessoalmente. Aí fomos conversando, e nessa conversa eu comentei sobre esse assunto. Daí, quando eu falei do imaginário urbano, ela disse, mas é tudo que eu estou estudando, é tudo que eu estou querendo. Aí nós começamos a conversar e era uma sintonia muito grande. E ela falava muito que não existe nada certo, nada um documento, a história não é definitiva. A gente pode interpretar o documento representa um momento, representa uma área. Então, aquela conversa foi muito interessante para me dar respaldo para eu poder ficar mais à vontade falando dessas coisas. E assim nós começamos, depois demos algumas aulas, alguns anos, uns 2 anos demos de aula juntos no Propur, e que nos fez aproximar muito das ideias, escrevemos praticamente juntas. Então foi assim que eu achei que também ela seria imprescindível no Procure, né? Eu acho que seria, aliás, seria até hoje, porque é uma pessoa que faz falta. Se há alguém que faz falta no nosso grupo, é a Sandra Pesavento. Então, eu acho que por aí que eu fui me dando mais avanço nessa área do imaginário e dessa parte que a sensibilidade faz parte da vida. Né? Muito obrigado, Célia. Nada, foi um prazer. Muito obrigada, Éber, pelo diálogo com a professora Célia. Adorei o nome do Éber, disse de passagem. Hoje o Éber, eu tenho o prazer de ter o Éber como colega, não só no departamento, mas na linha de pesquisa ali do Propur. Então, os nossos diálogos também são muito frequentes, né? Participação em bancas e também tive o prazer de ser aluna do Éber, né? Então, faz parte da nossa formação, da construção da nossa formação. Professora Célia, bem direitinho como aluno e fazendo o trabalho dele. Outro dia ainda comentei com Professora Célia, nós já chegamos a 80 pessoas aqui no MConf. Hoje a gente tinha uma limitação de 75, conseguimos colocar até agora 80 pessoas. E outros participantes também estão colocando algumas questões. O José Daniel Creide Simões, que é o nosso doutorando, orientando a professora Daniela Fialho.
o Zé Daniel também defendeu o mestrado ali no Propur, e ele agradece pela palestra, né, e pergunta como é que tu vês as cidades brasileiras, né, com a sua evolução, mas eu acho que a pergunta dele diz mais respeito com relação às cidades brasileiras após a pandemia do Covid, né? Como é que será viver na cidade e nos espaços urbanos após a pandemia? Pois é o que eu me pergunto também, e é o que se tem levantado e tem se discutido muito, né? Como será daqui para frente? É evidente que a saída dessa... Porque parece também, de um lado, que as pessoas colocam, parece que a gente nunca mais vai voltar a ter liberdades, né? Mas de sair para a rua e fazer... Mas, na verdade, o trauma é grande e a gente sabe que as possibilidades de saúde sanitárias são terríveis. Esses vírus estão aí, e com a velocidade que a cidade cresce, com os movimentos que nós temos, os vírus também crescem bem mais rápidos e mais intensos, né? Isso aí é certo. Então, a cidade tem que se preparar. Eu não tenho nenhuma solução para isso, mas eu posso imaginar que aquilo que eu estava comentando, o espaço público, ele pode ficar prejudicado, principalmente agora, logo no início, ou tem que ser repensado. Não é como é nós vamos fazer uma reunião pública, um movimento público com 2 metros de separação de pessoa a pessoa. É uma coisa impossível. A gente vê hoje já, em plena pandemia, nós não deveríamos estar obedecendo isso e ao mesmo tempo, se desobedece. Mas como é que nós podemos desfrutar de novo do nosso espaço público? Como é que andar pelo espaço sem criar problema? Ao mesmo tempo, é aquilo que eu estava comentando, a casa muda. A casa vai ser o grande local. Isso eu acho que vai ser readaptado para que a casa tenha realmente espaços adequados para permanência, para ficar também, ao mesmo tempo, não vai ficar todo mundo junto, tem horas que a gente quer ficar no seu canto, e, ao mesmo tempo, alguns entretenimentos, algumas possibilidades. Eu acho que algumas coisas mudarão mesmo, isso terá que ser pensado. Então, do ponto de vista tanto do urbanismo como da arquitetura, eu acho que... Porque a arquitetura e o urbanismo são meios, não é o fim. A gente não faz a arquitetura pelo fim dela. Ela tem que cumprir o seu papel social, seu papel político, seu papel econômico, enfim. A arquitetura e o urbanismo respondem a essa demanda da sociedade. Então, a sociedade vai colocar, mas a gente pode já perceber o que a sociedade começa a querer e vai perder. Nós temos tantas tecnologias novas, tantos avanços, que eu acho que também pode ser pensado que alguma coisa dessas pode nos ajudar, né? Então, eu acho que essa é uma grande tarefa para o Propur. E para os demais cursos de pós-graduação também, que pessoas que trabalham com pesquisa. Curioso, né, Célia? A gente sempre olhou para as pandemias pelo olhar historiográfico, né? A gente sempre olhando para trás, nunca dando... Exatamente, quando a gente fala de Saturnino de Brito, né? Ou o urbanismo francês, o urbanismo moderno, pensando no higienismo, né? Os engenheiros sanitaristas, a gente nunca imaginou que nós passaríamos por uma situação de pandemia, né? Então, tem sido muito frequente os artigos que tratam dessa perspectiva da história. Se você olhar hoje a fotografia, por exemplo, a gripe espanhola, procura hoje lá no Google a fotografia da gripe espanhola, vai aparecer aquela quantidade de leitos um atrás do outro, aquelas pessoas
deitadas ali, umas morrendo, outras não. E a quantidade, assim, isso é uma coisa que a gente achava que não ia viver mais, e estamos vivendo. Outra questão, assim, tão simples e da propaganda máxima daquela época, lave as mãos e fique em casa. Lave bem as mãos e fique em casa. Então, mas como, com tudo que nós temos agora, continua sendo a informação básica e a necessidade básica. Enfim, nós vamos ter que pensar muito nisso. Como é que vai ser cinemas, por exemplo, né? Já hoje cinemas perderam um pouco em razão da sua possibilidade de assistir em casa. Mas teatro é uma coisa importantíssima. Como é que nós vamos resolver esse problema? Sim, sim. Né? Outras coisas juntas. Sim. Quando eu estava fazendo as pesquisas para o doutorado, eu estudei os quatro personagens aqui da Escola de Engenharia. E um deles, quando eu estava procurando na hemeroteca da Biblioteca Nacional, ele era o Roberto Bruno de Escobar. Inclusive o cara que trouxe os livros de Berlim para cá, né? Então a pergunta era como é que esses livros alemães foram parar no GEDURB? A pergunta era essa. E eu descubro que o Roberto Bruno de Escobar termina os seus estudos na Escola de Engenharia em 1911-12, participa da Comissão do Plano em 1912, em 1913 ele vai para a Alemanha estudar, em Berlim. Em 14, História-Guerra, ele precisa voltar. Ele era filho de um deputado federal, então ele sai pelo porto de Amsterdã e voltam para o Brasil e ficam no Rio de Janeiro. E, de repente, não se ouve mais falar do Escobar. E nos jornais, encontro ele na data de 1918, se eu não me engano, e a notícia é de que ele tinha falecido, muito jovem, né? E ele faleceu de gripe espanhola. Uma gripe Ele espanhola. surdo que chega, né, em 1917-18, no Rio de Janeiro. E aí, é muito curioso, porque o jornal diz assim, quando ele estava na cama, se dando conta que não se recuperaria, né, ele pede ao pai que doe todos os seus livros para a Escola de Engenharia de Porto Alegre. Então a gente consegue reconstruir esse caminho de livros que chegaram de Berlim, e aqueles forneceram a ele e chegam em Porto Alegre. O cara morreu de gripe espanhola, né? É muito impressionante isso. Um personagem que nos ligou lá nos anos 90 morreu em função de uma epidemia. Estava o nomezinho dele lá em todos. E ele dizia Célia, Célia, eu vou passar. Tem muitos participantes aqui que foram teus alunos de graduação, muitos estão se manifestando. Nem que seja para dizer um alô, né? Não, alguns aqui dizendo que guardaram os livros de evolução urbana, outros agradecendo pelo prazer ou de ter sido teu, né, ou tua aluna, com o prazer de poder conviver contigo esse tempo todo. E aí a gente tem mais uma pergunta, que é a da doutoranda Clarissa Maronese Garcia, também orientanda da professora Daniela Fialho, e ela pergunta, né, ela comenta aqui, poderias falar um pouco sobre a sua dissertação realizada no Propur, logo no início do programa? Como era fazer pesquisa naquele momento? É bem interessante. Clarissa foi tua orientanda de mestrado, né? Não aparece aqui para eu ver. A gente não lembra de todos, né? Assim, a fisionomia. Agora, olhando assim, já vou guardar. Mas a minha dissertação de mestrado foi uma pena que eu nunca mais trabalhei em cima dela e não pude publicar ou fazer qualquer trabalho em cima. Mas até a Clarissa Maronese Garcia, que foi me orientando, ela fez uma revisão para poder escrever, digitalizou. Então, pelo menos isso nós já temos uma possibilidade. Mas a minha dissertação era sobre as estruturas urbanas das cidades do Rio Grande do Sul, nas cidades gaúchas. E, nesse sentido, aquele livrinho que está aí, que a Martina citou, até da questão
era a dicotomia urbana no Rio Grande do Sul, que ficou depois com o nome de regiões urbanas, né? Mas então essa dicotomia urbana surgia tanto na região da Campanha e da região da Serra. Mas isso aí foi uma determinação, um resultado da pesquisa, porque no começo não tinha nenhuma pesquisa para eu fazer sobre. Eu queria estudar a estrutura, mas tinha que estudar. Podia estudar 2 cidades, mas não tinha nenhum estudo de cidade alguma, então tinha que fazer um estudo exploratório sobre as cidades do Rio Grande do Sul, primeiro, para depois fazer a pesquisa da questão da estrutura urbana. Então, primeiro lance assim foi levantar 12 cidades do Rio Grande do Sul através o que era que eu estava levantando. A história, a evolução urbana, a questão da estrutura urbana mesmo, o sistema viário e as áreas de habitação, as zonas de comércio, a área de indústria e tal. Depois criamos, quem era meu orientador nesse momento era o Franciscone. E aí a gente separou, porque eu digo que nós estávamos juntos e eu tinha uma relação muito forte, assim, de dependência até com ele, porque eu não sabia menos, se ninguém sabia, não tinha pesquisa, não tinha nada. Então, eu não sabia nem aonde eu ia chegar direito com aquela pesquisa. Mas nessa seleção desse primeiro trabalho, deu para perceber que as regiões se comportavam de forma diferente e que a indústria é que tinha um papel fundamental. A diferença maior que acontecia com as cidades das regiões era exatamente o papel da indústria que surgia. Então, quando nós começamos Célia, tu vinhas falando ali, né, do teu momento do mestrado, respondendo para a Larissa. A Daniela Fialho daí colocou ainda uma questão sobre, poderias contar um pouco como chegaste ao URGS e ao Propur? Não sei se tu queres remeter um pouco a esse teu momento de chegada ainda, né? E também, assim, a gente está se dirigindo para os momentos finais do nosso encontro aqui hoje, né? Lembrando que ao longo de todo o segundo semestre a gente vai ter outros momentos de conversa com outros professores também. E, então, chegando um momento de despedida. Então, te passo a palavra, talvez, para dialogar um pouquinho com a Daniela, no sentido dessa pergunta que ela faz, né? De quando tu chegou a Propur na URGS. E, se quiseres já aproveitar que o vídeo e o áudio estão funcionando bem, se encaminhar para o fechamento da aula. Essa pergunta da Daniela oportuniza que eu fale a respeito do curso de urbanismo que existia antes aqui na faculdade, era um curso de pós-graduação, mais ou menos, lato sensu, que a gente chamaria de lato sensu, e era um curso bem conhecido. Quando eu fazia a faculdade lá em São Paulo, eu já conhecia, sabia que tinha esse curso aqui, mas também nunca pretendia, nem pensava que eu viria morar aqui no Rio Grande do Sul. Eu vim para cá, evidentemente, todo mundo sabe, por causa do meu casamento. Então, casei e vim morar aqui. E, ao chegar aqui, a primeira providência que eu tomei foi, como eu não conhecia ninguém, não conhecia nenhum outro arquiteto, não sei de nome, coisas desse tipo, Demétrio e Fayette, achei que a minha recém-formada não era chegar direto no Demétrio nem no Fayette, tinha que chegar mais ou menos enturmando, né? E fui ao IAB. O IAB foi a primeira ponte de contato, e que lá fiquei conhecendo uma pessoa que trabalhava no Capur, que era aonde ficava o local o gabinete que depois vai dar origem, não é exatamente ao GEDURB, mas ele abarca as áreas de pesquisa seria o que hoje seria o que vocês fizeram um grupo, né, de pesquisa.
o Gapur estava organizado para fazer uma grande pesquisa e tinham vários alunos que estavam lá fazendo estágios e alunos do próprio curso desse que eu queria fazer. Então, eu estava lá nessa conferência que passaram no IAB, e uma menina me indicou, olha, tem lá no Gapur esse grupo, você pode procurar a professora Doris e conversar com ela e ver, porque a outra, uma das componentes da pesquisa, saiu porque ela foi morar no Peru, coisa desse tipo. Aí eu fui lá e comecei a conversar, e aí a Doris disse assim, achei muito simpática, agradável, todo mundo que estava lá, estava o Lineu, a Yara, a Glenda e o Krebs, e aí eu conversando com a Doris, ela disse assim, o único problema é que esse curso vai terminar, não vai ter mais, mas daqui para frente nós vamos fundar um curso de pós-graduação diferente, mas ele é tempo integral. Para mim era tudo que eu queria, né? Tempo integral, porque eu não conhecia nada aqui, eu precisava me entrosar o quanto antes, porque eu não achava possível me entrosar de outra forma, a não ser começando das bases. E aí foi que eu me inscrevi, então, para o PUR, que ia começar, e ainda já em 69 já teve várias coisas que a gente já pôde participar e ver algumas, e inclusive a grande pesquisa que o Gapur estava realizando aí, que era essa pesquisa do desenvolvimento regional do Rio Grande do Sul, desenvolvimento urbano e regional. Então foi assim que eu consegui, fui entrando, fiz a prova, passei e assim por diante. E fui indo, e foi muito bom. E assim, daí por diante é o processo normal. Também, outra coisa que me atrasou para defender a tese, porque eu tive que mudar 3 vezes de orientador, porque o Franciscone foi para os Estados Unidos fazer o doutorado dele, e ele estava só com mestrado, não era assim, não existia essa coisa do doutorado, que aqui não tinha. E não tinham, as pessoas não tinham formação, então tinha que ter. Então, muitos foram nessa época para fora, e eu estava fazendo meu mestrado, e meu orientador aí fiquei sem orientador, depois ficou um outro professor, e por fim o Lineu Castelo, que meu grande amigo, que ficou meu orientador também. Foi muito bom. E então, aí eu demorei um pouco, não só por isso, mas porque comecei a dar aula, também fiz concurso para entrar na faculdade, para dar aula na evolução urbana, que era a disciplina que estava precisando de professor. E a Doris não queria. Isso daí também foi uma coisa muito interessante, porque ela disse, eu não entro, porque essa é uma fase muito difícil para dar aula, os alunos, eu não tive uma experiência boa com os alunos. E eles foram muito duros comigo e tal. E eu disse, mas então você que tem prática, não foi eu que não tenho, vou agora cair no fogo, na fogueira. Mas, na verdade, isso nunca aconteceu. Comigo foi uma relação muito boa e produtiva, bem produtiva. Coisa boa. Tá me ouvindo? E então... Tá. Coisa boa. Célia, a gente está providenciando para ver se a professora Maria Almeida te dá um alô. Vamos ver se ela entra com o microfone. Enquanto isso, deixa eu reforçar um pouco, né, a disponibilidade do site, tanto dessa gravação quanto dos depoimentos dados pelas professoras Célia, Maria, Yara, a professora Cabral e a professora Vrana, que estão disponíveis no site do Propur. Tá? A professora Maria te deixou uma mensagem. Quero agradecer a Célia por tanto tempo de convivência e tanto aprendizado vivenciados juntas desde o GEDURB, passando por muitas aulas, viagens, doutorado,
Enfim, agradecer por ter sido introduzida no campo da história urbana por ti. Olá, professora Maria Almeida. Olá, está me Oi, ouvindo? Maria. Seja Estou bem-vinda. ouvindo, sim. Que prazer. Querida Célia e Martina, que momento importante que nós estamos vivendo aqui. Foi muito bom ouvir a ambas e a esse momento histórico para o Propur. Quero agradecer a Luciana e a toda a equipe que foi responsável por esse momento. E dizer a Célia que eu estou aqui comovida com esse momento de convivência, que a gente está isolada há tanto tempo e só conversando pelo WhatsApp. Mas é um momento de reflexão aqui, de recordação de toda uma trajetória que a gente vivenciou juntas e esse momento de te agradecer é muito importante, porque foi realmente através do GEDURB, contato contigo, que esse campo da história urbana se abriu para mim e foi uma trajetória muito satisfatória, muito importante, no sentido de satisfação profissional. Assim. E acabei fazendo um doutorado, graças a Célia, que me levou para São Paulo, para fazer... Vamos juntas, uma resposta pela outra. Então, foi tantas viagens, tantas coisas boas, né? Tantos atropelos também no meio do caminho, mas tudo muito... Faz parte. Muito satisfatório, muito importante. Então, queria agradecer a vocês e parabenizar o Propur por esse momento. E a Célia por essa aula aí tão importante, é uma fala que a gente precisa ouvir, né? Bastante e mais vezes. Quando isso tudo acabar, quando a gente pudesse encontrar face a face e estarmos juntos de novo. Espero que não seja assim um longo tempo de espera ainda. Vamos ter que nem que seja providenciar um pouquinho antes, né? Professora Maria Almeida, muitíssimo obrigado. Eu quero agradecer. Pela sua fala. Não tenho como deixar de lembrar a professora Célia e a professora Maria na disciplina eletiva de evolução urbana no Brasil, né? Nos levando para conhecer as cidades de imigração açoriana, italiana, alemã, nas tardes em que tínhamos a disciplina de evolução urbana no Brasil. E depois por outras cidades, né? Pelo Brasil e pelo mundo. Para você, Luciane, a todos que nos acompanham. Sim, as viagens, Martina, nós temos que recomemorar. Porque isso, ano que vem. Ano que vem, 25 anos. Nós vamos ter festa. Isso, ano que vem a gente comemora. Festa é outra coisa que vamos ter que repensar. Festas também. E será um prazer. Martina, eu quero falar uma coisa a respeito. A Maria também entrou comigo na primeira turma. Nós fomos colegas e eu conheci a Maria aí. E foi muito bacana, muito bom. Só que ela, não, como trabalhava já na Metroplan e já estava bem envolvida lá, ela não pôde defender a tese na primeira turma, mas ela seguiu logo depois. Mas tivemos daí em diante sempre contatos, né? Então, foi uma grande companheira em tudo que a gente resolve. Até essa questão que ela fala do doutorado, eu casualmente estava numa reunião lá em São Paulo e surge uma oportunidade assim, ímpar. Uma amiga minha diz assim: Célia, faz o doutorado agora, é importante você resolver fazer, porque todo mundo agora tem que fazer doutorado, se não fizer não dá. Daí, olha, a Cristina já era a nossa coordenadora do grupo de pesquisa. Eu se fala, até essa moça fala com a Cristina e ela já te orienta e assim vai ser prático e bom. Vai ser ótimo. Deve ser... mas eu fiquei meio assim, mas aí chegou na hora do almoço, nós fomos almoçar nesse intervalo. Eu falei com a Cristina: Cristina, você me orienta para... Eu me inscrevo, porque precisa ter orientador para se inscrever lá. Não, claro, não tem importância, com muito prazer, tudo foi muito gentil.
e, como sempre, foi espetacular. A Cristina é uma grande companheira que merece destaque aqui. Mas aí voltei para Porto Alegre e comentei com a Maria. Maria, eu já arrumei minha aula, meu doutorado, agora vamos arrumar o teu, você vai também. Porque assim, nós vamos juntas e voltamos juntas e assim faremos. Aí fomos acertamos com a doutora, ela pensou numa professora lá para ser orientadora dela. E deu tudo certo. E aí a gente ia toda semana, ia para São Paulo, ia num dia e voltava no outro. Dormíamos lá na casa do meu pai e voltávamos. Tinha aula de manhã e de tarde na quarta-feira. Terça-feira à noite nós íamos, voltávamos na quarta de noite. Porque terça de manhã e quinta de manhã eu tinha aula aqui na faculdade, né? Então, Nossa. tinha que fazer as coisas juntas. Então, mas foi muito bom, foi ótimo e dali para frente a gente sempre anda junto e vai para todo lado, como você sabe disso. Quando dá, a Ela gente também vai... faz parte do nosso grupo de pesquisa. Né? Professora Maria, muito obrigada pela sua fala. Eu que tenho que agradecer, ela não tem nada que agradecer. Fizemos algumas surpresas aqui para ti, Célia. Fizemos algumas pequenas surpresas aqui para ti, com as falas dos colegas. Pessoal, a gente está se aproximando, então, do tempo limite previsto para a aula. Acho que não deixei nenhuma pergunta de fora. O chat, Célia, nós podemos salvar, então depois com calma tu podes ler todas as manifestações, né, de muito carinho, de ex-alunos, de colegas, enfim. Pessoal, lembrando que a aula vai ficar disponível no site do Propur. Às vezes demora um pouquinho para essa gravação ficar disponível por conta do próprio MConf, demorar às vezes 24 horas para deixar a gravação disponível, mas assim que possível a gente coloca a gravação lá. Célia, eu não tenho como te agradecer por essa oportunidade linda nesse momento tão especial de comemoração dos 50 anos do Propur, né? Uma grande honra poder fazer parte da tua história, né? E tu das nossas histórias, assim como o Rafael Passos, né? Presidente do IAB do Rio Grande do Sul e agora meu orientando, colocou assim, né? Uma contadora de histórias de Porto Alegre, né? E também uma escritora da própria história do nosso urbanismo. Ó, é tanto contadora quanto parte da história de nosso urbanismo. Então, muitíssimo obrigada mais uma vez e te desejo assim, muita saúde e a gente vai ficar aguardando o lançamento do teu livro, né? Do nosso. Assim que der. Tá? Eu que quero agradecer muito, foi um momento muito bom. Comecei nervosa e termino emocionada. Tá? Foi muito legal, muito gostoso, e estou à disposição para qualquer momento. E quero parabenizar vocês mesmo. A Martina parece já tão familiarizada com esse microfone, com essa imagem, parece já uma profissional da televisão. Já foram algumas plenárias de departamento nos últimos 90 dias. Está treinada mesmo. E vocês todas, Luciana, não vou falar todo mundo, mas a Helenisa hoje, a nossa coordenadora, a Clarice, a Daniela já falei, então, enfim, são todos que eu quero lembrar, não quero destacar ninguém, embora esteja aparecendo, mas eu quero agradecer a todos e o carinho muito especial que vocês têm me dedicado. Muito obrigada. Então tá. Bom, acho que a gente dá por encerrada a nossa sessão. Gostaria de agradecer muito a participação, a presença de todos. A Luciana já falou, tínhamos cerca de 83 pessoas presentes, né? Desejamos, então, ainda uma boa semana para todos e fiquem ligados na programação do Propur para o restante do ano, né? Que muitas novidades ainda vêm por aí.